Bom dia, dando prosseguimento à nossa disciplina de Fisiologia Humana para o curso de Psicologia, nossa terceira aula. Nessa aula, vamos continuar a discussão sobre níveis do sistema nervoso, falando sobre o nível cerebral inferior, tronco encefálico, e introduzindo o nível cerebral superior, o prosencéfalo. Bem, quando a gente está falando de tronco encefálico, nós estamos falando de três estruturas que compõem o tronco encefálico, que estão enfatizadas em azul nessa figura aqui, uma metade delas, dessa estrutura. Aqui nós temos o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo compõem o que a gente chama de tronco encefálico. Também existe a terminologia em alguns livros chamado de tronco cerebral. São estruturas que fazem parte do sistema nervoso central. E a gente vai ver nessa aula aqui que são estruturas, na verdade, essenciais para a sobrevivência. Essenciais para a sobrevivência aqui. A maioria esmagadora das funções básicas, na verdade, de sobrevivência, elas estão ligadas ao funcionamento, ao bom funcionamento de estruturas do tronco encefálico. Bem, sob o ponto de vista de anatomia, além da divisão entre bulbo, ponte e mesencéfalo, o tronco encefálico ele é uma estrutura que contém diversos agrupamentos de neurônios que estão relacionados tanto a funções motoras quanto funções sensoriais. Esses agrupamentos de neurônios são chamados de núcleos. Então, uma terminologia que se usa em neuroanatomia quando se tem um conjunto de células nervosas localizadas num determinado local, ou seja, você pode isolar aquele local e identificar aquele local como um conjunto de células nervosas que estão desempenhando uma determinada função. Esse local é chamado de núcleo. Então, nós temos vários núcleos presentes no tronco encefálico. São núcleos de células nervosas, que são tanto de células nervosas motoras, neurônios motores, ou células nervosas que vão receber os estímulos sensoriais, ou seja, vão receber aferência, chegada de informação sensorial que chega no tronco encefálico, através de axônios de neurônios sensoriais. Essa aferência sensorial pode ser tanto uma aferência sensorial relacionada a sentidos especiais, a gente vai ver isso mais adiante, alguns sentidos especiais onde a aferência sensorial acontece em regiões do tronco encefálico, como a aferência sensorial visceral, ou seja, estímulos sensoriais das vísceras, de regiões internas do corpo, do nosso organismo. Então, aqui a gente não se preocupem em ter que... Não vai ser cobrado vocês decorarem o nome desses núcleos, tá? Alguns eu vou citar durante a nossa aula, mas vocês não se preocupem. O importante é que vocês tenham essa noção que, anatomicamente, o tronco encefálico, além de ter a grande divisão anatômica entre bulbo, ponte e mesencéfalo, o tronco encefálico é composto de núcleos de células nervosas, que podem ser tanto núcleos motores ou núcleos sensoriais. Além dos núcleos de células nervosas, no tronco encefálico, na verdade, associado a esses núcleos, existem os nervos cranianos. Então, a gente viu na aula anterior que existem nervos espinhais. Além dos nervos espinhais, existem também nervos cranianos. Os nervos cranianos, o nome pode um pouco induzir ao erro, sugerir que esses nervos cranianos eles estão presentes dentro do crânio, saindo do cérebro, mas na verdade os nervos cranianos eles são nervos que saem, que tem a sua localização em regiões do tronco encefálico, tanto no bulbo, tanto quanto na ponte e no mesencéfalo. Existem 12 nervos cranianos, e os nervos cranianos eles podem ter tanto função sensorial, tanto motora, ou podem ser mistos, ou seja, eles podem ser tanto sensoriais, ter o componente sensorial, quanto o componente motor. Então, aqui nessa figura está indicando pelas cores, os nervos cranianos que são puramente sensoriais estão indicados pela a cor amarela, os nervos cranianos que são puramente motores estão indicados pela essa cor violeta, ou roxo, melhor dizendo, e os nervos cranianos que são mistos, ou seja, sensoriais e motores, estão indicados pela cor verde. Esses 12 nervos cranianos estão mostrados nessa figura aqui. Se usa a numeração romana, então o primeiro nervo craniano é o nervo olfatório e o 12º é o nervo hipoglosso. A gente pode ver que os nervos cranianos, como eu mencionei anteriormente, eles podem ser
tanto sensoriais quanto motores, ou podem ser nervos mistos. Então, os dois primeiros são nervos que são primariamente sensoriais. A gente vai falar com mais detalhe quando a gente estiver falando do órgão dos sentidos. São o nervo olfatório e o nervo óptico. O nervo 3 é o nervo motor, é o nervo oculomotor, que controla os movimentos dos olhos, constrição puplar e acomodação. A gente vai falar quando estiver falando mais detalhe, quando estiver conversando sobre o sistema visual. O nervo 4 é o nervo troclear, é o nervo motor, o movimento dos olhos. Veja bem quantos nervos cranianos estão associados ao movimento dos olhos. O nervo 5 é o nervo trigêmeo, que tem o componente sensorial e o componente motor. O sensorial é a sensação somática da face, da boca, da córnea. Ele controla, por sua vez, também os músculos de mastigação. O nervo abducente é mais um nervo motor que controla o movimento dos olhos. O nervo facial é um nervo sensorial e motor, controla o músculo da expressão facial, nós vamos conversar sobre isso hoje, e também está associado à sensorial de paladar da língua anterior. Por exemplo, o nervo 8 é o nervo auditivo vestibular, é um nervo sensorial que conduz informação de audição e de equilíbrio, que a gente vai falar também quando estivermos conversando sobre o sistema sensorial. O nervo 9 é o glossofaríngeo, que é um nervo misto, tem um componente tanto sensorial e motor, dá a sensação da faringe, a gente vai conversar sobre esse nervo hoje também, e a sensação de gustação na língua posterior também é carregada pelo nervo glossofaríngeo. Por exemplo, nervo vago é os nervos mais importantes cranianos, é um nervo também sensorial motor, ele controla todas as funções vegetativas do intestino, também traz sensações da faringe, controla os músculos das cordas vocais e é responsável pelo processo de deglutição. A maior parte do processo de deglutição é controlado pelo nervo vago. O nervo acessório é o nervo motor, controla os músculos dos ombros, do ombro e do pescoço, e o nervo hipoglosso é um nervo também motor que controla os movimentos da língua. De novo, eu não vou pedir para vocês decorarem todos os nervos, tá? Então não fiquem preocupados em ter que decorar todos os nervos. Eu vou mencionar os nervos e conforme eu menciono os nervos, pode ser cobrado nas avaliações aqueles nervos que eu mencione durante as aulas. Então são 12 pares de nervos cranianos que estão localizados no tronco encefálico. Em relação às funções, eu mencionei no início da aula, as funções do tronco encefálico são importantíssimas. Então, por exemplo, padrões motores e coordenação de reflexos e comportamentos simples são controlados pelo tronco encefálico. Nós vamos discutir alguns hoje. Respostas motoras coordenadas, como mastigar, lamber, sugar, deglutir, são controladas pelo tronco encefálico. Reflexos de faríngeo, de engasgar, tosse e vômito, também tem esse controle. Expressões faciais relacionadas às emoções têm controle pelas regiões do tronco encefálico. Reflexos gastrointestinais de produção de saliva, suco gástrico. Pressão arterial, ou seja, o reflexo baroreceptor, também o controle é pelo tronco encefálico. Ritmo respiratório, respostas à pressão parcial de dióxido de carbono e oxigênio, ajuste da respiração na alimentação e durante a fala e alimentação, modulação de atenção e alerta. Então, são funções essenciais. Só a gente ter dito aqui controle do ritmo respiratório, da pressão arterial, e na verdade está faltando aqui da frequência cardíaca também, da frequência cardíaca, são funções essenciais que são desempenhadas por estruturas do tronco encefálico. Bem, a gente vai discutir agora algumas dessas funções. Obviamente a gente não vai conseguir esgotar, eu selecionei algumas dessas funções para a gente discutir hoje. A primeira função, isso está relacionado, a gente já viu na aula anterior, quando a gente está falando de neurotransmissores, conversando sobre noradrenalina e serotonina. Uma das funções desses neurotransmissores, principalmente da noradrenalina, é estabelecer um nível geral de alerta nas estruturas do nível cerebral superior, ou seja, nas estruturas do prosencéfalo. No caso aqui, essa figura está mostrando a noradrenalina. A noradrenalina tem regiões de produção de noradrenalina aqui no tronco encefálico. Essa região chamada locus ceruleus, e essa região que produz a noradrenalina, na verdade, projeta seus axônios para várias regiões do cérebro. E o grau geral de alerta está
está associado com essas sinapses adrenérgicas, ou seja, a adrenalina a comunicação adrenérgica está sendo feita com regiões do prosencéfalo e mantendo um grau de alerta no sistema nervoso central. Então essa é uma função essencial, na verdade, que está relacionada aos processos de sono e de vigília também, que lá, agora no final da aula, quando estiver falando do nível cerebral superior, estiver falando de epitálamo, a gente vai rapidamente mencionar sobre isso. Então uma função muito importante é manter o grau de alerta no sistema nervoso central, e isso acontece através da produção de noradrenalina nessa região do tronco encefálico, especificamente esse grupo de neurônios, né, chamados locus ceruleus. Um reflexo muito importante, que é controlado pelo tronco encefálico, é o reflexo pupilar. O reflexo pupilar é um reflexo que nós somos familiarizados como quando uma luz é colocada, uma lanterna, uma luz, um feixe de luz é projetado sobre a nossa íris, sobre o nosso olho. O que acontece? A luminosidade faz com que a pupila se contraia. É um reflexo que, na verdade, é bilateral. Basta que nós projetarmos um feixe de luz num dos olhos, os dois olhos vão ter constrição da pupila. É um exame neurológico importante. No sentido que se somente uma pupila houver constrição de somente uma pupila, pode haver algum dano num desses tratos aqui, desses tratos relacionados ao sistema visual. Se não há constrição nenhuma da pupila, na verdade é uma falta de reflexo que pode estar relacionado, na verdade, a uma situação de muito séria, né, da pessoa, que a pessoa não está respondendo a esse reflexo muito simples. Então, como é que acontece o reflexo pupilar? Na nossa retina, ou seja, é a região do fundo do olho que possui as células fotorreceptoras, existem células chamadas células ganglionares. Essas células ganglionares, elas vão ser sensíveis na verdade, elas não vão formar imagens, elas vão ser sensíveis à presença de luz, ou seja, à intensidade da luz, entre outras funções. Então, essas células ganglionares, a partir do momento que existe a projeção de um feixe de luz através da córnea, essas células ganglionares que estão mostradas aqui em vermelho vão ser excitadas, elas vão despolarizar e vão gerar potenciais de ação que vão ser conduzidos. Então, vamos seguir aqui o trajeto dessa célula ganglionar, do axônio dessa célula ganglionar, vão ser conduzidos pelo nervo óptico, por onde está esse axônio, e vão chegar até a uma estrutura do tronco cerebral vou chegar no mesencéfalo, que é uma estrutura do tronco encefálico. Chegando no mesencéfalo, essas células ganglionares, os axônios dessas células, os terminais sinápticos, vão fazer sinapse numa região chamada núcleo Edge-Westphal. Nessa região aqui, elas vão fazer sinapse com um neurônio de associação, e perceba, é uma sinapse que é bilateral, ou seja, vai fazer a sinapse com dois neurônios de associação, que um vai se projetar para o mesmo lado e o outro vai se projetar para o lado oposto, ou seja, o lado contralateral. Essa sinapse desse neurônio de projeção, ela vai ser feita com um neurônio que é chamado um neurônio pré-ganglionar, que é uma estrutura do sistema nervoso autônomo, que a gente vai discutir nas próximas aulas. Esse neurônio pré-ganglionar vai projetar seu axônio até um segundo neurônio que está localizado no gânglio, esse neurônio pós-ganglionar. E esse, por sua vez, vai ser uma sinapse excitatória, vai gerar um potencial excitatório pós-sináptico, e esse neurônio pós-ganglionar, por sua vez, vai estimular o músculo constritor da pupila, também por uma sinapse excitatória. Isso vai fazer com que haja a constrição da pupila, ou seja, a pupila vai se fechar em resposta a um estímulo luminoso. Veja bem, porque existe essa sinapse entre a célula ganglionar e esse neurônio de conexão. Esse neurônio de conexão projeta tanto para o neurônio pré-ganglionar de ambos os lados. Um estímulo luminoso que acontece no olho vai refletir em constrição das pupilas dos dois olhos, porque as duas células, os neurônios pré-ganglionares, vão ser excitados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, independentemente do fato que o estímulo luminoso aconteça somente de um lado. Então, é um reflexo que acontece simultaneamente nas duas pupilas. Como eu falei no início, se uma das pupilas só
tem constrição, possivelmente o neurologista vai poder identificar que existe algum problema aqui na condução, em algum nesse trajeto da condução do estímulo, e isso pode ser diagnosticado, né? Isso vai ser diagnosticado pelo neurologista. Então, o reflexo pupilar é um reflexo importantíssimo, na verdade, para que a gente possa enxergar bem, para que a gente consiga também focar bem e ter nitidez na observação dos objetos. Então, esse reflexo é controlado por esse núcleo, né, por esse núcleo de células nervosas que está localizado no mesencéfalo. A produção de saliva também é controlada, como eu mencionei anteriormente, é controlada por núcleos do tronco encefálico. Então, por exemplo, existe o componente sensorial, que vem do nervo glossofaríngeo e do nervo facial, que traz a informação gustatória para o tronco encefálico. Então, aqui a gente tem a língua, né, e a língua está sendo inervada por células, pelo nervo, tanto pelo nervo glossofaríngeo quanto pelo nervo facial. Tanto o nervo glossofaríngeo quanto o nervo facial vão levar para o sistema nervoso central, vão levar aqui para o tronco encefálico, a aferência sensorial gustatória, ou seja, nosso paladar, os gostos dos alimentos. Então, isso acontece tanto pelo nervo glossofaríngeo quanto pelo nervo facial. Então, vamos seguir o trajeto do nervo glossofaríngeo. Então, a aferência gustatória, que trazida pelo nervo glossofaríngeo, ela vai chegar numa estrutura do tronco encefálico e vai chegar no núcleo chamado núcleo solitário, núcleo do trato solitário. É um núcleo que está recebendo essa informação sensorial. Da mesma forma, a informação gustatória que vem pelo nervo facial também vai chegar nesse mesmo núcleo, no núcleo do trato solitário. Por sua vez, o núcleo do trato solitário, essa informação, chegando à informação sensorial, ou seja, tem alimento sobre a língua, essa informação vai ser compartilhada com outro núcleo. Na verdade, aí no caso vai ser um núcleo motor, que é o núcleo salivatório, tanto inferior quanto superior. Então, o núcleo salivatório vai ser estimulado, por quê? Porque existe alimento que está sobre a língua. E por que a gente sabe por que o sistema nervoso central sabe que tem alimento? Porque foi percebido o gosto. Por sua vez, do núcleo salivatório saem neurônios motores. Esses neurônios motores que vão estimular o quê? Vão estimular a secreção, nesse caso aqui, tanto via o nervo facial, de produção de saliva pela glândula submandibular e produção de saliva pela glândula parótida. Então, nesse caso aqui, a saliva será produzida em resposta a um estímulo gustatório que chega na língua. Então, ou seja, a eferência motora acontece tanto pelo nervo facial, o componente motor desse nervo facial, e o componente motor do nervo glossofaríngeo, estimulando essas duas glândulas para a produção de saliva. Então, na verdade, é um componente reflexo. A presença de alimento na boca vai estimular os receptores gustatórios. A informação gustatória vai ser trazida para núcleos que recebem informação sensorial, que estão localizados no tronco encefálico. Isso vai estimular núcleos que têm motores, que vão estimular, por sua vez, neurônios motores pré-ganglionares. A gente vai falar isso de novo, quando estiver falando do sistema nervoso autônomo, pré-ganglionares, que vão, por sua vez, fazer sinapses com neurônios pós-ganglionares, e esses neurônios pós-ganglionares vão estimular a glândula submandibular, melhor dizendo, e a glândula parótida para a produção de saliva. Então, tudo isso acontece, na verdade, tudo que a gente está falando aqui de funções do tronco encefálico são funções que ocorrem de forma involuntária. Nós não temos, na verdade, o componente voluntário para controlar esses reflexos. Isso acontece tudo de forma involuntária. Então, por isso que é um componente do sistema nervoso autônomo, ou seja, vegetativo. Isso acontece de uma forma involuntária. Deglutição é outro reflexo muito importante, né? A deglutição, na verdade, é um mecanismo extremamente complexo que envolve
primeiramente um componente voluntário, né, que está associado à mastigação e o movimento da língua, e depois envolve movimentos involuntários, controlados pelo sistema, né, por estruturas do sistema nervoso autônomo presentes no tronco encefálico, né, que vão, na verdade, coordenar duas fases do processo de deglutição, a fase faríngea e a fase esofágica. É impressionante que no processo de deglutição 148 músculos estão envolvidos no processo de deglutição, né? Então, que agem de uma forma coordenada. Então, a primeira fase, como eu falei anteriormente, é a fase chamada fase oral, né? Que é uma fase voluntária. Então, a gente coloca o alimento na boca, vai mastigando, e a partir do momento que a gente começa a mastigar e o bolo alimentar começa a diminuir e ficar mais liquefeito, né? A consistência fica mais líquida, em resposta à mistura também com a saliva. De novo, a produção de saliva está associada também a uma atuação de reflexo de estruturas do tronco encefálico. A partir do momento que a gente começa a jogar, empurrar o alimento com a língua em direção à faringe, ou seja, em direção ao fundo da boca, isso vai começar vai estimular receptores táteis ou mecanorreceptores que estão aqui na região da faringe, e esse estímulo desses mecanorreceptores vai, na verdade, vai ser o gatilho para que a próxima fase da deglutição seja estimulada, uma fase que não é controlada conscientemente, ou seja, a fase faríngea da deglutição. Na fase faríngea da deglutição, o que acontece na fase faríngea da deglutição? Na fase faríngea da deglutição, o que acontece? A língua vai se elevar contra o palato, vai fechar a parte nasal da faringe. A faringe é a garganta, tá? A garganta. O palato e a úvula a úvula, que é aquela uvinha que a gente olha quando a gente abre a boca, né, e faz exame de garganta. Então a úvula e o palato vão vedar a cavidade nasal, faz parte do reflexo. A epiglote vai cobrir a laringe, ou seja, a laringe é o acesso para os pulmões, então vai cobrir a laringe, a epiglote vai cobrir a laringe, então aqui a epiglote cobre a laringe. E a respiração é temporariamente interrompida. Então, são uma série de ações que devem acontecer de forma coordenada para que haja o processo de deglutição nessa fase faríngea da deglutição. E, como eu disse, esse reflexo é iniciado por receptores de toque, ou mecanorreceptores, ou receptores táteis, que estão localizados aqui na faringe. Então, à medida que o bolo alimentar começa a ser empurrado pela língua aqui para a faringe, esse estímulo vai fazer com que seja desencadeada essa fase faríngea da deglutição, que todos esses comportamentos vão acontecer, ou seja, a parte nasal da faringe vai ser fechada, né? A cavidade nasal também a cavidade nasal também vai ser fechada, ou seja, o contato da cavidade oral com a nasal vai ser fechada. A epiglote vai fechar para evitar que a gente engasgue, evitar que o bolo alimentar passe para dentro da laringe, e, por sua vez, se a epiglote está sendo fechada, a respiração vai ser temporariamente interrompida. O alimento descendo pela faringe, eventualmente ele vai chegar no esôfago, que é o tubo de continuação da faringe, ou seja, quando ele chega no esôfago, ou seja, quando ele chega na porção inferior da faringe, ou seja, a porção laríngea da faringe, que é a parte mais inferior da faringe, também vai estimular mecanorreceptores que estão indicando a chegada do bolo alimentar. Quando chega no esôfago, vai se iniciar uma fase esofágica da deglutição. A fase esofágica da deglutição é uma fase que está associada à existência de movimentos de peristalse. Movimentos de peristalse, o que são? São movimentos que são muito comuns dentro do sistema digestório, que são movimentos que empurram o bolo de alimento, né? Empurra o bolo de alimento, ou no caso no intestino, no intestino grosso empurra o bolo fecal, ou no intestino delgado empurram
a massa já previamente alimentar, já previamente digerida. Então, os movimentos peristálticos eles acontecem pela alternância da contração de músculos circulares e músculos longitudinais. Então, eu vejo na situação aqui, a gente tem esse bolo alimentar no esôfago e na região imediatamente anterior ao bolo alimentar há uma contração do músculo circular. Pensa num tubo que tem um músculo circular. Se tem um músculo circular que se contrai, ele vai fechar o tubo. Então, houve a contração no músculo circular aqui. Por outro lado, essa contração vai ajudar a impulsionar o bolo alimentar para baixo, em direção ao estômago. E, simultaneamente, o que acontece? Na região imediatamente na frente do bolo alimentar, vai haver uma contração dos músculos longitudinais. Pensa num tubo de novo, que agora ele tem uma camada de músculos longitudinais. Então, se os músculos longitudinais são contraídos, o que vai acontecer? O comprimento desse tubo vai diminuir. Então, isso vai fazer com que haja uma diminuição do comprimento do tubo, que os músculos longitudinais foram contraídos. Isso vai ajudar também para a propagação do bolo alimentar para baixo até chegar no estômago. Então, por isso que, na verdade, a gente pode se alimentar e engolir alguma coisa de cabeça para baixo, porque, na verdade, não desce por gravidade quando chega principalmente quando chega no esôfago. A propulsão do alimento acontece por força muscular, não é a gravidade. Então, isso faz com que haja a propulsão do alimento através de uma alternância de contrações de músculos circulares e músculos longitudinais, isso que define o movimento de peristalse. Esse movimento de peristalse também não é controlado voluntariamente. Nós não controlamos a peristalse no esôfago. Isso é tudo controlado por neurônios motores que estão no tronco encefálico. Então, como é que acontece esse controle? Esse controle acontece, então a gente tem aqui o tronco encefálico, a gente tem nervo glossofaríngeo e nervo vago. São aqueles dois nervos que são aqueles mesmos dois nervos que inervam a língua e trazem informação de paladar, de gustatória. Esses nervos glossofaríngeo e vago também vão trazer para o tronco encefálico informação de mecanorrecepção, informação tátil. Então, essa informação de mecanorrecepção, se a gente começou a mastigar o alimento e começou com a língua a jogar o alimento para trás, em direção à faringe, ou seja, vai começar a estimular a faringe, a porção mais superior da faringe que está chegando no bolo alimentar, ou seja, mecanorrecepção, está havendo uma pressão sobre a parede da faringe, isso indica para o sistema nervoso central, alimento está chegando na faringe, esse alimento tem que ser deglutido. Essa informação mecanorreceptora vai chegar no sistema nervoso central, especificamente no tronco encefálico, por esses dois nervos, o componente sensorial desses dois nervos, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. E essa informação chega aonde? Vai chegar num núcleo chamado núcleo do trato solitário. Núcleo do trato solitário. Chega aqui nessa informação, no núcleo do trato solitário. Quando essa informação chega no núcleo do trato solitário, o que vai acontecer? Neurônios do núcleo do trato solitário vão se comunicar com um outro núcleo também presente no tronco encefálico. E nesse caso, é o núcleo motor, que é chamado núcleo ambíguo. Esse núcleo aqui, o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo, por sua vez, o que ele vai acontecer quando ele é estimulado? O núcleo ambíguo controla a musculatura motora involuntária para a primeira fase da deglutição, ou seja, a fase faríngea da deglutição. Então, todos os movimentos musculares necessários para que haja a fase faríngea da deglutição são controlados por neurônios motores que estão localizados aqui no núcleo ambíguo. Por sua vez, o núcleo ambíguo também esses núcleos interagem com núcleos do controle respiratório, que não estão mostrados nessa figura, mas estão aqui no tronco encefálico. Lembra que na fase faríngea, enquanto está havendo a deglutição, há o fechamento da epiglote e há uma parada temporária na respiração. Então, isso tem que acontecer de uma forma coordenada. Então, por isso que existe uma interação desse núcleo ambíguo, com o núcleo de controle respiratório que também estão presentes no tronco encefálico. Então, o alimento começa a descer pela faringe e eventualmente chega na região mais baixa da faringe inferior, ou seja, a porção
laríngea da faringe, e nesse caso o que acontece novamente? Novamente, informação mecanorreceptora vai chegar no tronco encefálico, ou seja, opa, o bolo alimentar já chegou lá no finalzinho da faringe. Na faringe. Então, a próxima fase, ou seja, a fase esofágica do núcleo da deglutição vai ter que ser ativada. Essa informação mecanorreceptora também vai chegar no núcleo do trato solitário. Mas nesse caso aqui, quando chega essa segunda informação sensorial, que o bolo alimentar chegou na região mais inferior da faringe, por sua vez, um outro núcleo motor vai ser ativado. Nesse caso é o núcleo dorsal do vago. Núcleo dorsal do vago, que, como o próprio nome indica, como o nome sugere, neurônios motores que são componentes do nervo vago, que é um nervo muito importante, vão sair desse núcleo dorsal do vago e vão inervar o quê? Vão inervar os músculos longitudinais e os músculos circulares do esôfago, para que haja um movimento de peristalse e esse bolo alimentar seja conduzido até o estômago, através da abertura também do esfíncter que existe entre o esôfago e o estômago. Então, esse controle dos músculos longitudinais e circulares na fase esofágica da deglutição é feita por neurônios motores que estão localizados no núcleo dorsal do vago. Então é um reflexo. Então a deglutição, na verdade, é um reflexo importante que não é controlado voluntariamente, somente a primeira fase, a fase oral da deglutição, e as duas outras fases, tanto a fase faríngea quanto a fase esofágica, são controladas por estruturas do tronco encefálico, ou seja, é um controle que acontece, é um controle autônomo, um controle que não é voluntário, por um processo que é essencial para a sobrevivência, a deglutição do alimento. Um ponto bem interessante é que as expressões faciais relacionadas às emoções também são controladas por estruturas do tronco encefálico. Isso já foi descrito por Charles Darwin. Na verdade, Charles Darwin escreveu um livro. Charles Darwin, enquanto estava escrevendo A Origem das Espécies, ele começou a escrever um capítulo a respeito das expressões faciais. E ele começou a ver que, na verdade, esse capítulo estava ficando muito longo. E aí desistiu de escrever um capítulo e decidiu, depois da Origem das Espécies, escrever um livro sobre isso. Então, é um livro, na verdade, sobre a expressão das emoções no ser humano, no homem e nos animais, que isso acontece também em vários outros animais, principalmente primatas. A gente sabe muito bem que essas seis grandes emoções, felicidade, surpresa, tristeza, raiva, nojo e medo, nós conseguimos reconhecer qualquer pessoa que está sentindo uma dessas emoções olhando a face. E, na verdade, a gente também sabe disso. Qualquer pessoa que expresse qualquer uma dessas emoções, e ela vai expressar da mesma forma. Então, por mais diferente que sejam as pessoas, por mais diferente que sejam as etnias, a expressão das emoções, a gente consegue reconhecer a expressão das emoções em qualquer pessoa, porque existe uma expressão, um padrão fixo de expressão de emoção, de contração muscular dos músculos da face. Então, isso é algo que, na verdade, é muito importante para a comunicação entre seres humanos. Então a gente consegue reconhecer qualquer expressão facial. E a gente também sabe que imitar essas faces emocionais é muito difícil. Em alguns casos é impossível fazer uma imitação perfeita. Então a gente consegue também perceber as pessoas que eventualmente estão fingindo que estão felizes ou tentando disfarçar que estão tristes. Porque é o tipo de... agora que eu vi aqui estava errado, surpresa. Porque é um tipo de estereótipo de face que é muito característico, que é muito difícil se imitar e muito difícil esconder também essa emoção. Como é que isso acontece? Eu vou, na verdade, focar nossa discussão aqui rapidamente falando do sorriso, relacionado à felicidade. Então, um neurologista francês, que agora eu esqueci de botar um ano, mas foi lá no começo do século passado, chamado Julien Duchenne, ele identificou dois tipos de sorriso. Aquele sorriso que é o sorriso espontâneo, que posteriormente foi chamado de sorriso de Duchenne, e aquele sorriso que é associado a uma verdadeira emoção positiva, uma emoção de felicidade. Nesse sorriso, Duchenne identificou que
o sorriso espontâneo de felicidade, ele sempre acontece quando dois músculos, na verdade, estão sendo recrutados na sua contração. O músculo orbicular ocular e o músculo zigomático maior. Quando esses dois músculos são recrutados, o orbicular ocular vai elevar a bochecha, vai causar um enrugamento ao redor dos olhos e vai fechar as pálpebras. E o músculo zigomático maior vai elevar a boca, trazendo a boca em ângulo lateral. Quando esses dois músculos estão atuando, é que se define o sorriso do Duchenne, ou seja, aquele associado a uma verdadeira emoção positiva. Por outro lado, o sorriso não Duchenne é um sorriso que envolve somente a contração do músculo zigomático maior, ou seja, aquele sorriso falso, aquele sorriso social, aquele sorriso que na verdade é voluntariamente feito, ou seja, a gente controla voluntariamente. Então eu vou sorrir para você. Só contrair o zigomático maior. Então não foi um sorriso espontâneo, só fez assim. Então esse é o sorriso que não é espontâneo. O sorriso espontâneo, na verdade, é um sorriso que acontece de uma forma involuntária. A gente não pensa em contrair os músculos. Esse é uma contração que acontece de uma forma involuntária. E, na verdade, ela acontece de uma forma involuntária porque ela está sob efeito. Óbvio, todos os músculos da face estão sob efeito do controle motor, controle voluntário. Mas os movimentos faciais associados às emoções, eles vão ter uma influência direta de estruturas do tronco encefálico. Então, na verdade, vai haver um controle que é involuntário. E esse controle involuntário que vai fazer com que a gente expresse de uma forma genuína as nossas emoções. Então, esse controle involuntário aqui está mostrando primeiramente como é o controle voluntário. Então, está mostrando o nosso córtex cerebral, que tem um córtex motor. A gente vai falar isso sobre o córtex motor em aulas posteriores. Mas aí tem um córtex motor. Do córtex motor saem neurônios motores que vão, na verdade, da onde o padrão de movimento é planejado no córtex motor. Esse neurônio motor, desculpa, acho que está pequena a figura, mas no PDF de vocês vai ficar maior. Então, esses neurônios motores vão projetar seus axônios para um núcleo motor, né? Na verdade, o núcleo motor que está localizado no motor do nervo facial, que está localizado no tronco encefálico. Então, todos os neurônios motores que controlam os músculos da face, esses neurônios motores, eles estão localizados nesse núcleo motor que está localizado no tronco encefálico. Mas esses neurônios motores estão sob efeito do controle motor voluntário, porque o controle motor voluntário acontece através de movimentos planejados e coordenados que são planejados pelo nosso córtex motor, ou seja, são movimentos voluntários. Então, se eu quero mexer a minha face, fazer músculos da minha face, eu estou fazendo esses movimentos loucos do músculo da minha face, porque o meu córtex motor primário está fazendo com que os neurônios motores do núcleo motor do nervo facial, que está localizado no tronco encefálico, sejam estimulados e, por sua vez, esses neurônios motores que inervam os músculos da face, eles vão fazer com que eu contraia os músculos da face. Então, no caso do meu sorriso falso, os meus músculos motores, os meus neurônios motores que controlam o zigomático maior, aqui, eles estão sendo estimulados via o córtex cerebral, né? Através de uma ordem que eu dou. Vou dar um sorriso. Este é o zigomático. Então, quando eu penso fazer isso, eu faço o estímulo desses neurônios motores que estão no núcleo motor do nervo facial. Então, aqui no caso, é um controle puramente voluntário dos músculos da face. Mas o que acontece nas emoções, durante as emoções? Durante as emoções, as expressões de emoção, na verdade, nas expressões de emoção, não é somente o córtex motor voluntário que vai estar controlando esses neurônios motores do nervo facial. O que acontece, essa figura aqui pode estar meio complicada, mas não é tão complicada assim. O que acontece na expressão das emoções, que outros componentes do sistema nervoso central vão estar afetando também o núcleo motor do nervo facial, que está mostrado aqui nessa figura aqui, que é esse número 7. Então, aqui o núcleo motor do nervo facial, ele é voluntariamente ele é estimulado pelo córtex motor, que está mostrado nessa figura aqui por esse PMCV.
e por esse SMA. Então, o córtex motor está influenciando o núcleo motor do nervo facial que está localizado no tronco encefálico. Por outro lado, esse córtex, esse núcleo motor do nervo facial, ele não é somente, ele não está somente sob a influência do córtex motor, ele está também sob a influência de estruturas que estão mostradas aqui, como M3, M4 e A, que são estruturas do córtex cingulado e da amígdala, que são estruturas que estão associadas ao sistema límbico, o sistema que associado às nossas emoções, que isso eu vou falar também em aulas posteriores. Então, as nossas emoções, né, são processadas nessas estruturas que são chamadas do sistema límbico. E o córtex cingulado e a amígdala são estruturas importantíssimas do sistema límbico. Então, o que acontece? Quando uma face de emoção que é expressada, uma face de emoção, ela não vai ser somente expressa por atuação do córtex motor que está controlando os movimentos voluntários. Ela vai ser expressa também pela atuação, né, pela influência da amígdala e dessas estruturas do sistema límbico no núcleo motor do nervo facial. Isso vai fazer com que expressões diferentes daquelas que a gente faz quando a gente deseja fazer um movimento voluntário aconteçam. Por quê? Porque elas acontecem sob influência do sistema límbico, sob influência das emoções. Então, é um controle de expressão de face que acontece de uma forma involuntária. Essas estruturas do sistema límbico que estão expressando as nossas emoções, que estão, na verdade, processando as nossas emoções, elas vão atuar também no núcleo motor do nervo facial. E isso vai fazer com que qualquer emoção que a gente sinta vá ser expressa na face. Pela coordenação de movimentos de todos os músculos da face, vai ser expressa de uma forma característica e igual para todas as pessoas. Ou seja, é uma informação, é algo que seria, podemos dizer, instintivo do comportamento humano. A expressão de emoções de uma forma característica pelos músculos faciais. Por que isso acontece? Porque essa via límbica que está relacionada às emoções que está influenciando os neurônios motores do nervo facial. Então, é algo extremamente interessante. Até eu coloquei esse trabalho aqui, se alguém tiver interesse, pode fazer o download desse trabalho e ler um pouco mais de detalhe, né, e se informar um pouco mais sobre isso. Bem, aqui. Só para terminar as funções importantes do tronco cefálico, então, além do controle da pupila, movimentos oculares são controlados por núcleos motores presentes no tronco cefálico. Então, lá naquele slide que eu falei dos nervos, nos nervos cranianos, nós vimos que vários nervos cranianos são dedicados exclusivamente para o controle dos movimentos oculares. Outras funções importantes do tronco encefálico, componentes iniciais das vias gustatórias, auditivas e da manutenção do equilíbrio, né? Também tem aferência no tronco encefálico, ou seja, toda essa informação sensorial chega no tronco encefálico. Movimentos posturais de músculos axiais do corpo, ou seja, músculos próximos à região central do corpo, para a manutenção do equilíbrio, também são controlados de forma autônoma pelo tronco encefálico. Reflexo baroreceptor, ou seja, regulação da pressão, são controlados pelo tronco encefálico. Frequência cardíaca, controlado pelo tronco encefálico. Centro respiratório, regulação do ritmo respiratório, controlado pelo tronco encefálico. Esse reflexo, o baroreceptor, controle da frequência cardíaca e o centro respiratório, eu vou discutir com mais detalhe quando a gente estiver falando do sistema cardiovascular. Então, a gente vai cardiovascular e sistema respiratório, eu vou discutir com mais detalhe. Mas só por isso a gente vê que as funções do tronco encefálico são essenciais para a sobrevivência. A gente viu deglutição, ou seja, consumo de alimento, né? Frequência cardíaca e respiração.
São três ações que são essenciais para a sobrevivência de qualquer ser humano. Além das outras funções que a gente não discutiu aqui, que estão listadas, que também são importantíssimas para a sobrevivência. Então, o tronco encefálico é essencial para a sobrevivência do ser humano. E a gente vai discutir ainda com um pouco mais de detalhe o tronco encefálico quando a gente estiver falando de sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai falar bastante sobre tronco encefálico ainda. Bem, para terminar a aula, eu vou rapidamente falar sobre, introduzir, na verdade, o próximo nível, né? Então, o próximo nível seria o nível cerebral superior. O nível cerebral superior do sistema nervoso central, ele é chamado de prosencéfalo e ele se divide em diencéfalo e telencéfalo. Então, hoje a gente vai falar de uma das estruturas diencefálicas. Né? Na verdade, sobre o diencéfalo, a gente vai falar de epitálamo e hipotálamo. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre o epitálamo e a gente termina a aula. O epitálamo, antes de falar do epitálamo, é importante a gente entender que os seres humanos, assim como outros animais, têm um relógio interno, né? Possuem um relógio interno que ele opera até na ausência de qualquer informação interna e externa sobre a hora do dia, né? Então, nesse caso, a gente tem um ciclo, né, circadiano, que é um ciclo de 24 horas. Esse ciclo de circadiano de 24 horas, ele é sincronizado pela existência da luz. Ou seja, amanheceu, a gente sincroniza esse ciclo a cada 24 horas. A presença de luz faz com que a gente resete o nosso ciclo circadiano. Pessoas que ficam trancadas num local sem ausência de informações, de dicas externas, de hora do dia, por exemplo, ou de dicas de qual horário do dia, elas vão ter, na verdade, uma dificuldade de resetar esse ciclo circadiano. Então, o que vai acontecer com elas? Elas vão, embora elas mantenham o ciclo de atividade em torno de 24 horas, vão ser um pouquinho mais longos, em torno de 26, a pessoa vai ter a tendência de acordar um pouquinho mais tarde, né? Ela vai começar a alterar um pouquinho a sua hora de dormir, a sua hora de acordar, porque ela não tem dicas de quando amanheceu ou dicas de quando anoiteceu. Basta a pessoa novamente ser sujeita a estímulos que dão as dicas que amanheceu ou que anoiteceu, a pessoa ajeita, ou seja, melhor dizendo, sincroniza o seu ciclo circadiano e para 24 horas para 24 horas, bem próximo de 24 horas, e começa a ter um comportamento mais previsível de hora de vigília e de hora de sono. Esse comportamento de sincronização do nosso ciclo circadiano, ele está associado, na verdade, a uma estrutura do epitálamo, que é uma estrutura diencefálica. Então, o epitálamo, é a estrutura do epitálamo e uma estrutura do hipotálamo. Então, vou mostrar aqui nessa figura, para ficar mais claro. Quando a gente recebe informação de luz do dia, lembra que eu falei da célula ganglionar da retina, aquela célula que controla, que percebe a luminosidade e vai controlar a construção do músculo pupilar? Essa célula ganglionar, ela também traz informação de presença de luz para uma outra estrutura do sistema nervoso central, que é o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do diencéfalo. O hipotálamo tem uma área chamada núcleo supraquiasmático. É uma estrutura do hipotálamo. O núcleo supraquiasmático é uma estrutura que é um conjunto de neurônios que eles têm uma oscilação natural que dura aproximadamente 24 horas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque seria me estender demais, mas eles têm uma oscilação que eles produzem determinados conjuntos de proteínas que acontecem em períodos de 24 horas e é endogenamente controlado. Isso faz com que o núcleo supraquiasmático funcione como um relógio biológico interno, ou seja, a cada 24 horas essas células do núcleo supraquiasmático elas fecham um ciclo de produção de proteínas, degradação dessas proteínas, produção de proteínas, degradação dessas proteínas. Então esse ciclo acontece em aproximadamente períodos de 24 horas.
E esse ciclo acontecendo em aproximadamente períodos de 24 horas, na verdade, ele precisa sempre ser sincronizado, né, com o começo do dia. Esse sincronismo acontece como? Esse sincronismo acontece justamente a partir da entrada de luz pela retina. Essa informação luminosa é trazida pela célula ganglionar da retina e chega ao núcleo supraquiasmático. Então, quando essa informação, amanheceu, chega no núcleo supraquiasmático, isso é um estímulo para que haja como se fosse resetar esse cronômetro, ou seja, começar um novo ciclo de 24 horas. Então essas células vão começar novamente a produzir proteínas e degradar essas proteínas num ciclo de 24 horas. Isso define o que é um relógio biológico interno. Esse relógio biológico interno é essencial, na verdade, para o funcionamento de vários outros órgãos, né, e sistemas do nosso organismo. Então, esse relógio biológico interno que acontece no núcleo supraquiasmático, que é uma estrutura do hipotálamo, que faz parte do diencéfalo, esse relógio biológico interno, essa informação ela vai ser conduzida eventualmente através de vias do sistema nervoso central a uma outra estrutura do diencéfalo que é chamada glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula, ou seja, faz parte do sistema endócrino, que a gente vai falar numa outra unidade do curso. E essa glândula pineal produz um hormônio é qualquer substância química que é liberada na corrente sanguínea. Essa glândula pineal, que é chamada também de epitálamo, ou seja, uma estrutura do diencéfalo, ela produz um hormônio que é chamado melatonina, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A melatonina, ela tem o quê? A produção de melatonina é muito baixa durante a noite, e ela vai aumentando, ela vai aumentando durante o dia. Desculpa, ela é muito baixa durante o dia e ela vai aumentando durante a noite, né, tendo o seu pico de produção entre 2 e 4 horas da manhã. Quando há a produção de melatonina, essa melatonina, o que acontece? Ela é liberada na corrente sanguínea. A melatonina é liberada na corrente sanguínea. Como é liberada na corrente sanguínea, qualquer tecido que tenha o receptor para a melatonina, ele vai estar sujeito à ação da melatonina. Então, lembra os ciclos de sono e vigília? Então, o ciclo de sono e vigília que a gente mencionou anteriormente, que a noradrenalina é um dos fatores importantes para o ciclo de sono e vigília da atividade do sistema nervoso central, eles vão estar sendo controlados pelas variações, entre outras características, eles vão estar sendo controlados pela variação da produção de melatonina ao longo do dia. Então, a pineal, ela vai secretar na corrente sanguínea melatonina, a qual vai modular esses circuitos do tronco encefálico que influenciam o sono-vigília. Então, a síntese de melatonina aumenta à medida que a luz ambiental diminui, alcançando seu máximo entre 2 e 4 horas da manhã. Então, aquelas estruturas do tronco encefálico que a gente viu que produzem noradrenalina, por exemplo, ou seja, a produção alta de noradrenalina está associada a um ciclo de vigília. Essas estruturas vão estar sendo moduladas, a produção de noradrenalina, por exemplo, vai estar sendo modulada pela presença de melatonina na circulação sanguínea. Então, quando existe uma alta presença de melatonina na circulação sanguínea, significa que durante o período da noite, a produção, por sua vez, de noradrenalina não vai ser estimulada, ou seja, vai ser diminuída. Então, a atividade geral do sistema nervoso central vai ser mais baixa. Por outro lado, quando existe uma baixa de melatonina, a produção de noradrenalina vai estar mais alta e o sistema nervoso central vai estar num sistema de alerta, ou seja, vai estar num sistema de vigília, vai estar estimulado. Então, os ciclos de sono e vigília são importantíssimos para o pleno funcionamento do organismo e do sistema nervoso central. E um dos fatores que influencia no ciclo de sono e vigília são estruturas de encéfalo, através do núcleo supraquiasmático, que é uma estrutura do hipotálamo, e através da glândula pineal, que é uma estrutura que também é uma estrutura do diencéfalo, que é chamada também epitálamo.
Então, na aula que vem eu vou continuar falando sobre o diencéfalo e vou focar no hipotálamo, porque tem bastante coisa para falar com o hipotálamo, e havendo tempo eu vou prosseguir entrando no telecéfalo, ou seja, falando sobre discutindo o telecéfalo com foco no hipocampo, sistema límbico e córtex cerebral.